José Mourinho sempre, esse foi o segundo ou terceiro ano dele lá, se eu não estou enganado. Então ele sempre priorizava muito a defesa, Uhum. né? Então ele conseguiu encaixar um time muito forte defensivamente, E vocês ganharam né? tudo, né? E acabou que a gente conseguiu. No início da temporada foi bem difícil. A gente começou, né, com dificuldade, o time não encaixava, ele trocava muitas peças. Então, isso é normal. Mas durante os 3 campeonatos, né, que hoje, desde aquela época, não existia um time italiano que tivesse feito a tripleta, Uhum. né, ganhar a Copa, o campeonato e a Champions League. Então, esse time foi um time assim que entrou para a história, e claro, ansiedade, expectativa, também responsabilidade era muito grande, porque a Inter fazia mais de 46 anos que não jogava uma final da Champions, então o público estava, a torcida, todo mundo estava numa expectativa muito grande, Uhum. né? E era um time assim que acabou fazendo jus do nome, né? Internacional não tinha nem um italiano jogando, O mundo inteiro. né? O mundo inteiro tinha eu, Maicon Júlio, brasileiro, tinha Schneider, holandês, Zanetti, Cambiasso, Samuel, argentino, Eto'o, Camarões, E como é que Milito, é a argentino. resenha? Quando é assim? Cara, assim, com os argentinos a gente consegue o portunhol, né? Uhum. Consegue se virar bem, mas o italiano não é uma língua difícil, Sim. então todos se davam-se muito bem, e era um grupo também onde começou... claro, como não chegou vários jogadores novos, né, em 2010, então começou uma disputa de ego, mas logo em seguida o José Mourinho conseguiu administrar bem, que foi importantíssimo Ele tem para a essa gente ganhar. característica, né? Tem Sabe de lidar unir com... muito o grupo. É um cara que defende muito o grupo, luta pelos jogadores, mas ao mesmo tempo também cobra muito. Acho que ele conseguiu, naquele momento ali, mexer com todos os jogadores, e todos conseguiram dar 100%. É Né? figura? Mourinho é figura? Ele é gente boa demais. E é um cara que, claro, como na posição de treinador, né, oscila muito O o humor. humor. Então, quando perde, ele sai virado no Zé Tepe. brabo, e no outro dia chega brabo. Aí quando ganha, dá aquela relaxada, mas é um cara muito correto, muito sincero, né? Então ele acabou unindo muito bem aquele grupo e fazendo uma história muito bonita. Essas são características também do Filipão? De repente ser esse cara que sabe integrar a galera, motivar, mas também tem hora que tá bravo. Lembra um pouco nesse sentido? Sim, lembro. A gente lembra na Copa de 2002, quando o treinamento não saía, né, do jeito que ele queria, o time estava errando muito passe ou coisa e tal. Chegou uma vez dele pegar o apito e deixar no meio do campo, falou: eu não vou mais treinar vocês. E daí foi embora e deixou o assistente lá treinando, e a gente ficou muito sem Quem que era graça. o Murtosa? O Murtosa, E daí no outro dia, claro, a gente ficou constrangido, e daí a gente falou: não, galera, vamos agora, temos que treinar bem para agradar o Filipão. Isso foi bem antes de iniciar a Copa do Mundo, na preparação. Então, mas ao mesmo tempo é um cara que apoia, um cara que protege o grupo, que puxa para ele a responsabilidade, é um treinador que não fica acusando A, B ou C pelo erro, por uma derrota. Então isso acaba contagiando o grupo, você percebe a personalidade do treinador, o que o treinador quer, um treinador que pensa no grupo, então isso acaba motivando a gente. Você entra dentro do campo e fala: cara, vou ter que dar algo a mais, porque o treinador colocou eu aqui dentro do campo e está sobre a responsabilidade dele. A gente sabe que quando não ganha, o responsável é o treinador. Então isso acabava mexendo muito com a gente correr um algo a mais, lutar um algo a mais pelo treinador. Isso faz muita diferença para equipes assim que lutam e que querem fazer um diferencial e ganhar títulos. Né? O fato de você ter jogado na Alemanha ajudou na final? Conhecer o elenco, o jeito... Ajudou muito. Assim, eu me lembro que uma das coisas também que me deixou mais feliz, né, foi
a suspensão do Ballack, né? O Ballack jogou comigo no Bayer Leverkusen, depois fomos transferidos junto para o Bayern de Munique. Perigoso. Sim, um meio de campo muito forte, marcação, um cara que fez muitos gols de bola aérea, um cara muito forte, um líder nato também. Uhum. Então, naquela ocasião, ele tomou cartão amarelo na semifinal e ficou suspenso. E os outros jogadores jogavam comigo no Leverkusen. Uhum. Tinha o Ramelow, tinha o Neuville, né? O Klose, eu já conhecia ele da Alemanha. Uhum. Então, depois... ali tinha o Oliver Kahn, que era do Bayern de Munique. Aquela batida de roupa lá do Oliver Kahn, naquele chute do Rivaldo de fora da área. Você deu algum toque pro Rivaldo? Chuta ali, que às vezes ele dá uma entregada? Não foi necessário? Não foi necessário. E ali também, né, no decorrer daquela Copa, o Oliver Kahn estava se destacando Sim. muito. Inclusive, no primeiro tempo, ele fez várias defesas, né? A gente estava junto na sexta-feira ali comemorando os 20 anos do Penta, e a gente viu algumas imagens, viu o jogo da final, e a gente percebeu que no primeiro tempo ele fechou o gol. Então ele é um cara muito profissional, um cara muito forte no que ele fazia ali, né, que era defender. Então não tinha assim essa de achar que ia ser moleza, né? Algumas coisas você consegue, por exemplo, no primeiro tempo teve uma falta próximo da área e o Neuville foi para a cobrança. Então, eu alertei o Marcão, porque ele é pequenininho, o Neuville, então ninguém dá nada. Acha que... Só que ele sempre bateu falta muito bem no Leverkusen, fez o gol contra o Manchester de falta na semifinal, onde a gente conseguiu ir para a final em 2001 com o Leverkusen. Então era um cara que tinha essa característica. E daí eu avisei o Marcão. Falei, Marcão, não subestima ele, porque ele bate bem. E nessa falta o Marcão foi na bola, tocou e a bola bateu na trave. Né? Então, e o jogo ainda estava 0-0. Teria sido complicado, né? Complicado, porque no final até o psicológico ia bater um pouco. Então, assim, dicas a gente também conseguia passar. É claro que tem o scout do treinador que traz para nós as qualidades, as dificuldades da Alemanha, mas esse contato ali no campo, por eu ter jogado muito tempo com eles na Alemanha, ou junto ou contra, ajudou bastante. Momento inesquecível dessa Copa, assim, além da final, talvez de bastidor, ou algum jogo assim que parecia que estava, sei lá, a vaca indo pro brejo, alguma palavra de algum colega. Você lembra de alguma coisa que te marcou? Você lembra dessa Copa e isso vem na tua memória? Para mim, veio aquele lance da Inglaterra. Aquele lance foi o mais difícil, assim, um dos momentos mais difíceis, né, naquela competição. Porque no momento que eu corro para olhar o atacante, que era o Owen, e eu vou acompanhá-lo, e quando eu viro, a bola está muito em cima, acaba batendo na minha coxa e sobra para ele. Então, foi um momento assim onde todo o time falou comigo, me apoiou, o treinador também falou, você está muito bem no jogo, isso acontece. Então, isso para mim foi uma forma de confiança muito grande. Né? Então, ali naquele momento onde isso aconteceu, eu tinha apenas duas opções. Ou eu dou a volta por cima, ou eu me entrego, porque se eu me abalasse psicologicamente, poderia voltar a errar, ficar triste pensando naquilo. Então, o apoio do time, né, o apoio do treinador, me ajudou muito para a gente voltar, e acabou que depois daquilo ali, eu acredito que 1 ou 2 chutes da Inglaterra foi o máximo que aconteceu, porque a defesa se postou muito bem. Claro, eu agradeço muito a Deus por ter me dado equilíbrio mental, psicológico, porque assim, hoje a gente está aqui falando de 20 anos do Penta, comemorando, né, uma conquista inédita para o Brasil, mas se a gente não conseguisse virar aquele jogo, ou eu tivesse deixado me abater, né, pelo aquele momento, talvez seria marcado de outra forma, né, de uma forma negativa. E eu costumo sempre falar para muita gente que isso serve de exemplo tanto para a vida. Exato. Né? Na vida, às vezes, acontece erros, acontece tropeços, dificuldade, mas o mais importante é você não desistir, né? Você dar a volta por cima, você conhecer a sua capacidade também, né? E muitas vezes isso vem para nos ensinar muita coisa. Então, isso para mim foi assim, muito fundamental, porque foi um divisor de água, onde assim, cara, independente do que eu faço, de onde eu estiver, se eu errar,
o mais importante vai ser não desistir, né? Então isso para mim foi marcante.